Verdade. Gente, vamos lá, vamos ver projetos pedagógicos. Eu gosto muito de falar disso, que é muito gostoso quando a gente consegue, em sala de aula, a gente faz um monte de planejamento no início do ano, né? Planeja um monte de ações, insere um monte de projetos, que no final, às vezes, são executados, outros não. E, como o vídeo colocou muito bem, o projeto ele tem uma importância muito grande. O aluno ele é protagonista. Ele é o mais importante dessa ação, é ele que vai desenvolver essa ação, e o professor é o mediador. E no vídeo também, eu acho que ele coloca que o projeto, o que é um projeto? Projeto vem de projetar. Projetar é olhar à frente, é eu dar um passo à frente. Então, esse projetar é de suma importância no contexto da escola. Vamos lá ver. Essa pedagogia de projetos, na verdade, ela surgiu com John Dewey no século XX. E o que era essa pedagogia do projeto? Ela começou a ser conhecida a partir do movimento da Escola Nova, onde estava se contrapondo ao ensino método tradicional, em que o aluno era um ser passivo, o professor era o detentor do conhecimento, ele despejava todo o conhecimento no aluno. E com a escola nova, esse conceito caiu por terra. O que aconteceu? Começou a surgir um movimento que a criança ela pode ser protagonista dessa ação. E, para isso, criou-se os projetos, e a gente chama de projetos pedagógicos. A pedagogia do projeto ela tem uma função super importante, ela visa potencializar o caráter interdisciplinar. Essa questão interdisciplinar a gente vai ver na próxima aula, que são os projetos e que conversam com as disciplinas. Então, um determinado tema, um determinado assunto, eu vou possibilitar que esse assunto converse com história, com geografia, com português e matemática, ok? Então, os projetos, eles podem ter esse caráter, ele pode desenvolver a interdisciplinariedade. O que nós vamos ver com mais profundidade na próxima aula. Então, essa relação de ensino-aprendizado é voltada na construção do conhecimento. O aluno é um ser ativo, o aluno é que vai efetivamente buscar o conteúdo. No vídeo, ele colocou muito bem, não é o aluno pesquisar na internet um assunto, ele pode até pesquisar, ele pode até utilizar essa ferramenta de pesquisa, mas o importante é dar subsídios para que ele construa um site, para que ele construa um blog, para que ele construa um texto. É possibilitar para ele a construção desse conhecimento. E com isso ele consegue, com essa construção, ele vai conseguir compartilhar com o outro. Então, nisso, envolve muito a participação do aluno. Como eu havia dito, o aluno é protagonista. O que significa ser protagonista? Eu sou a parte mais importante desse projeto. E nesse projeto, que eu sou protagonista, aluno, implica em troca de experiências, implica em compartilhar conhecimentos. Professora? Oi, pode falar. E o mais legal dos projetos é isso, né? O professor, ele não coloca a mão na massa 100%. Sim. Ele deixa o aluno fazer, ele só orienta o aluno, né? Sim. Ele dá todos os subsídios, na verdade, para que o aluno corra atrás, que o aluno vai desenvolver o seu trabalho. Ele acaba sendo um mediador. Essa é a proposta da pedagogia dos projetos. Você vai fazer com que o aluno busque conhecimento. E sempre lembrando, eu não preciso de projetos muito grandes, eu não preciso de projetos imensos. Eu achei muito legal esse vídeo, muito oportuno, quando ele fala das datas comemorativas. Legal, é importante, mas tem a ver com o projeto? Eu posso trabalhar a data comemorativa de um outro modo, não é? O Dia da Bandeira é importante naquele contexto no qual a escola está inserida, é importante para os meus alunos. Será que naquele momento, naquele contexto que eu estou vivenciando, os meus alunos
discutindo, eu olhando os meus alunos que estão com outras necessidades, por que não trazer essa problemática? Por que eu tenho que comemorar o Dia da Bandeira? Entendeu? Então, assim, é uma comemoração bacana. Ela pode ser desenvolvida por um projeto, sim, mas ela não vai ter tanta significância quando eu elaborar alguma coisa que saia deles, alguma coisa que realmente tenha a ver com eles, alguma coisa que seja significativo para eles. Então, uma das características fundamentais do professor, eu acho que quem falou foi a Ana, eu acho que foi a Ana, né? Não sei, se eu estiver enganada, desculpe. O papel do professor é ser um mediador. Ele só vai colaborar, ele só vai entrar em cena para ajudar nesse processo. É o aluno que aprende fazendo, o aluno aprende executando. O professor vai estar nesse campo só mediando esse trabalho. É um processo em que o aluno aprende, o aluno constrói, o aluno é o centro do trabalho. Uma outra característica também, as vantagens. Mas isso tudo, o que possibilita para o meu aluno? Primeiro, valoriza as diferenças. Leve em conta que cada um de nós, cada aluno é diferente. Permite que um aluno que saiba um pouquinho mais contribui para o outro. Tá? Eu sei um pouquinho mais, sem mexer na internet, sem manipular, por exemplo, um gravador no meu celular. Então, começa a compartilhar com o outro para que realmente esse projeto aconteça. Ele começa uma outra vantagem, ele possibilita a participação dos alunos. E, com isso, logicamente, o sucesso da aprendizagem. Ele contribui para a linearidade. Todo mundo fica no mesmo nível, todo mundo vai buscar um conhecimento. Contribui para o desenvolvimento e autonomia, que é um dos principais pontos, né? Lembra quando no vídeo ele coloca, as escolas colocam no seu PPP, que é o projeto político pedagógico, que a escola tem como missão possibilitar autonomia para os alunos. Que autonomia ela está possibilitando? O que ela está fazendo para possibilitar essa autonomia? Então, nesse momento do projeto, eu vou sim com um tema mais simples, mais contextualizado, um tema realmente significativo. Eu vou possibilitar ao meu aluno que consiga alcançar essa autonomia. Ok? Segundo, promove a interdisciplinariedade. O meu projeto ele pode conversar com outras disciplinas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, o projeto de água. Água eu posso contextualizar em matemática, o aluno traz a conta de água, vamos ver quanto você está gastando, qual é a proporção, qual é o seu gasto, isso trabalha em matemática. Eu posso trabalhar em geografia, água, não é? Eu posso trabalhar em arte, a questão da água, através de um desenho, de uma representação, de uma maquete. Eu posso trabalhar em português com um texto sobre a água, a importância da água na sua vida. Eu posso trabalhar com ciências sobre a higiene, não é? A água não está presente na nossa higiene, quer higiene do corporal, a nossa higiene pessoal, a higiene da nossa casa. Olha quanta coisa eu consigo, com um conteúdo, passar por todas as disciplinas. É como se eu estivesse bordando, eu vou percorrendo todas as outras disciplinas. Ela envolve o aluno numa investigação. O aluno vai buscar investigação de problemas. E essa investigação vai fazer com que eles busquem resultados. Dá margem a perguntas, os alunos vão perguntar. E essas perguntas são desafiadoras. Elas vão ser respondidas não pelo método rotineiro, mas elas vão ser respondidas na busca. Ele está buscando. A gente está incentivando a curiosidade. E é muito legal quando você cutuca o aluno para pesquisa, para curiosidade. Ele aprende muito mais quando ele faz, quando ele busca, quando ele executa, do que quando vem pronto para ele. Tá? Então, o projeto tem essa grande vantagem.
foco na resolução do problema e possibilita análise e interpretação crítica por parte dos alunos. Ele envolve, primeiramente, 3 partes: um índice inicial, um índice formativo e um índice final. Vamos ver cada uma das partes. O índice inicial, ele vai ser aquilo, o que a gente sabe sobre o tema? É a primeira sondagem, é o levantamento prévio, onde você vai discutir com os alunos. É esse tema que nós vamos trabalhar? Qual é a importância desse tema? O que vocês sabem sobre o tema? O que esse tema vai ser relevante para vocês? E aí a gente começa a apontar hipóteses. E essas hipóteses é sobre o que a gente já sabe sobre o tema. Ok? Tudo bem até aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo Sim, certo, Pro. professora. Sim, professora. Tranquilo. Tá, então beleza. A parte do meio é a segunda parte, que é a parte do índice formativo. O que ela está querendo dizer com índice formativo? O que a gente quer saber sobre o tema? Aonde a gente quer chegar com esse tema? Por que a gente quer utilizar esse tema? Então, nessa parte, ela vai estar expressa toda a organização do trabalho, como os alunos vão se mobilizar, como eles vão se movimentar para fazer as pesquisas. Nós vamos utilizar gravador, nós vamos pesquisar na comunidade, nós vamos fazer cartazes, fazer com que eles busquem alternativa, para eles irem atrás de conhecimento. Tá? O professor só vai mediar essa ação. Então, nesse momento, é o momento que o aluno começa a construir. Ele começa a se movimentar, nós temos um tema, já foi apontado. O que a gente quer saber desse tema? Como a gente vai desenvolver esse tema? Então, com pesquisa, com trabalho na comunidade, com maquetes, com entrevistas, enfim, a equipe, os alunos irão se dividir, se movimentarão para desenvolver essa segunda parte do trabalho. A parte final é a parte onde a gente tem a avaliação, a autoavaliação. Dentro de um projeto, é muito importante e muito legal também o aluno se autoavaliar. O que eu aprendi nisso? O que foi importante esse projeto? Então, nesse índice final, ela está ligado o que o aluno de fato aprendeu. Permite, assim, olhar uma retrospectiva desde o início, desde o momento que eu construí esse projeto, desde o momento que foi feito, a segunda etapa, como ele foi realizado até o final. Então, aqui a gente entra na parte de autoavaliação. O aluno se autoavaliar. O que foi importante nesse projeto? Foi importante para mim? Foi legal? O que eu aprendi? E também a classe também, os demais colegas, poderem avaliar o projeto. Então, ele se autoavalia e a classe avalia o aprendizado como um todo. E aí o professor já tem que ter bem claro qual vai ser as métricas que ele vai usar nessa avaliação. Ele tem que estar bem na cabeça dele como ele vai avaliar, como ele vai desenvolver essa avaliação com essa equipe dele. A outra parte, nós vamos passar agora para as etapas que compõem um projeto. Ela implica... Gente, eu voltei tudo, desculpe, é que eu aumentei. Conseguem ver ainda? Sim, professora. Sim, professora. É que eu só Sim. modifiquei. Beleza, eu só modifiquei. Para que a gente possa executar um projeto, o professor tem que ter claro algumas etapas, tá? Então, eu sei que a primeira etapa, que é a primordial, é a motivação. A minha classe está motivada? Motivação, o que é? É o que vem de dentro da pessoa. É aquela motivação. Eu estou super motivada, eu estou interessada. Até que ponto meus alunos estão engajados, estão envolvidos? Então, essa motivação, eu vou ter que trabalhar esse conceito de motivação com meus alunos. O que vocês querem? O que é primordial para vocês?
A partir daí, saindo deles esse tema, a gente consegue contextualizar. A etapa 2 é a apresentação do objeto, a apresentação e o levantamento dos conhecimentos prévios. O que a gente sabe desse assunto? O que a gente conhece sobre esse assunto? A etapa 3, a gente começa a fechar o tema, ok? Os alunos levantam os temas e a gente começa a levantar esses temas. E, a partir daí, começa a definir os objetivos. A etapa 4, o planejamento das ações. Como serão levantadas essas ações? Como serão movimentado? Como será o movimento dos alunos para o desenvolvimento dessa ação? O que os alunos deverão estar fazendo? Eu não vou colocar um aluno na rua, por exemplo, se ele não tiver um respaldo do que ele vai pesquisar. O que ele vai pesquisar? O que ele vai fazer lá na rua? Ele vai fazer uma pesquisa com a comunidade? Que questionário? O que ele preparou? O que ele tem? Então, essa etapa ela tem que estar muito bem alinhada. E a etapa 5, que é a final, é a culminância dos projetos, é onde eu tenho a avaliação e onde eu tenho a socialização dos resultados, que é o que a gente falou no vídeo, a parte mais importante, quando o professor tira do seu armário o que o aluno fez. Não adianta fazer e guardar no armário. Exponha, coloca na sala, coloca nos corredores, coloca em reunião de pais, exponha o trabalho do aluno. Isso é muito motivador para ele ver o trabalho exposto. Como que a gente vai motivar o aluno? A gente vai cutucar o aluno, né? Que é a primeira etapa, a etapa mais importante de todo esse processo. Já dizia um grande filósofo, quando eu tenho curiosidade, quando eu quero buscar alguma coisa, eu vou. A gente tem que trabalhar com a curiosidade, despertar a curiosidade do aluno, cutucar ele para ele ser um cientista. O que o cientista faz? Ele vai lá, ele se prepara, ele busca curiosidade. É isso que a gente vai despertar no nosso aluno, a curiosidade. Eu vou despertar para ele, eu vou provocar, cutucar com uma agulhinha para que ele execute a ação. Eu vou provocar o meu aluno. A etapa 2 é onde a gente começa a formular as boas perguntas. O professor faz a pergunta, e essa pergunta ela vai ser de interesse do conhecimento. Essa pergunta diz respeito ao nosso tema. Qual a importância desse nosso tema? Por que nós estamos escolhendo esse tema? Lembrando que o tema ela tem que ter significativo, tem que ser significativo para o aluno. Tem que estar contextualizado com a realidade que ele está inserido, o contexto social dele. A etapa 3, eu vou negociar, vou fechar o tema. A partir daí, a gente começa a anotar como vai ser feito. A gente está no índice inicial. Como que a gente vai desenvolver esse trabalho? Como que a gente vai alavancar esse movimento dos alunos? Olha só, aqui eu começo o primeiro índice inicial. O planejamento. Essa etapa, o professor vai levantar questões individuais ou grupais. Ele vai colocar que estratégias podem ser utilizadas para o desenvolvimento do projeto. Ele vai colocar que disciplinas podem ser contempladas. O professor ele vai poder conversar com os colegas dele e está pedindo o envolvimento dos colegas nesse projeto, está pedindo uma parceria. E qual é a forma que as outras disciplinas podem contribuir para a execução desse projeto? E aí vai ter que ter um cronograma, tá? Um início, um meio e um fim. E os colaboradores vão poder estar vendo e onde que eles vão poder se encaixar dentro desse cronograma. Outra parte importante é a avaliação, como a gente já falou no início, como foi dito no vídeo. É a parte mais importante, é o fechamento do projeto, ok? É a avaliação. O aluno se autoavalia,
o que esse projeto foi bom para mim, e o professor avalia, e a classe, os demais podem também avaliar esse projeto. Tá? E aí o professor tem que estar bem claro qual vai ser a forma de avaliação. Eu vou avaliar através da apresentação que os alunos fizerem, eu vou avaliar a parte escrita, eu vou avaliar a oralidade, eu vou avaliar o que ele fez de pesquisa. Então, tem que estar bem claro, bem fechado com os alunos, o que eles vão ter de nota, como vai ser a construção dessa nota para eles, ok? Para não chegar na hora, no final do percurso, mudar e aí desanda todo o projeto. Então, isso tem que estar bem claro para o professor. E, por fim, vem a culminância. A culminância é a apresentação. Esse é o ponto muito, 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 muito importante. É o expor, eu colocar para a minha comunidade, colocar para os colegas, sair do armário do professor, possibilitar que todo mundo ganhe visibilidade. Isso é muito legal para o aluno, é muito legal para os pais e muito legal para você também, professor, porque mostra que você, professor, possibilitou um trabalho diferenciado, mostra que você fez um trabalho diferenciado. Então, é uma forma de você mostrar. Muitas vezes, o professor faz muito trabalhos, eu vejo muito isso, muito, 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 e acaba guardando. Então, vamos tirar do armário, vamos expor, nem que for um trabalho simples, pequeno, mas vamos começar a expor. Coloca na sala, aonde der, tem que expor, mostre, dê visibilidade ao que você está fazendo. É muito bacana, não só para os pais, como também a equipe gestora, direção, coordenador, poder estar apreciando, poder estar vendo isso, poder estar vendo que você tem um trabalho diferenciado, que você está possibilitando um trabalho com projetos de uma forma diferente. A gente fala muito em projetos e sequência didática. Não é a mesma coisa, tá? Tem sempre muita, muita confusão quando se fala nesses dois temas. Projeto é uma coisa, sequência didática é outra, tá? Projeto é eu me projetar, eu ir à frente. E a sequência didática, o próprio nome está falando, é uma sequência, é uma ordem didática, que eu vou desenvolver aula a aula. E aqui a gente tem a diferença, tá? Então, basicamente, o que é um projeto? Ele permite a interdisciplinariedade, ele permite conversar com outras disciplinas, a sequência também. O projeto, ele tem um produto final, ele tem uma apresentação, ele tem um produto final. Na sequência didática, ele não tem um produto final, porque é sequência. Na aula 1, eu vou trabalhar esse conteúdo. Na aula 2, eu vou trabalhar esse conteúdo de uma outra forma. Na aula 3, eu vou aprofundar o conteúdo. São sequências que você vai utilizar na sua aula. Isso não é projeto. Tem que deixar bem claro que às vezes as pessoas falam, eu faço projeto toda a minha aula. Não, isso não é projeto, tá? O projeto, ele tem avaliação, ele é monitorado e ele possibilita uma visão melhor. A criança tem autonomia de ação. A criança busca o conhecimento. O aluno vai lá e busca o seu aprofundamento. No planejamento didático, na sequência didática, não. Isso não acontece, porque a atividade, a sequência da aula já está feita. Ela é centrada no professor. O professor é que vai direcionar o que ele vai dar na sequência didática 1, na sequência didática 2, na sequência didática 3, por exemplo. É ele que vai monitorar todo o processo. É ele que vai centralizar as atividades. É ele que vai passar para o aluno e o aluno aprofundar o conteúdo. É diferente do projeto, onde ele é protagonista, ok? Sempre dá essa confusão. Sequência didática é a mesma coisa. E, para finalizar, quando a gente trabalha com projeto pedagógico, a sequência didática, ela possibilita interação entre aluno e professor,
ela possibilita mediação, o professor ele é um mediador, ele vai estar lá permeando só essa situação, ela possibilita sistematização dos saberes, ela parte de uma problematização de conhecimentos, ela envolve práticas de leitura e de escrita, a habilidade oral, a habilidade da competência leitora e escritora. Permite o estudo de várias áreas de conhecimento, de forma interdisciplinar. Como eu falei, vai passando por outras disciplinas. Trabalha com conteúdos relacionados no mesmo tema e no mesmo gênero. E ainda, o conteúdo é focalizado em passos ou etapas para tornar a aprendizado mais eficiente. Isso é sequência didática. E nos projetos é diferente, ele começa a dar conta da interdisciplinariedade. Ele vai fazer com que a criança torne um protagonista. Ela é a investigadora, ela é a cientista, ela vai descobrir os significados. A partir daí, quando ela descobre, ela aprende muito mais. Quando a gente busca o conhecimento, eu tenho que pesquisar sobre tal coisa. É muito bacana porque você aprende mais do que quando você vê o conhecimento já pronto. Existe uma interação entre aluno e professor, ela possibilita a leitura de texto, ela pode utilizar diferentes gêneros, diferentes esferas sociais. Os alunos produzem, os alunos que fazem os projetos, os alunos é que realizam essas atividades, trabalha com conhecimentos específicos, construído a partir de um eixo de trabalho e a partir de um problema, de uma situação-problema que é levantado em sala de aula. Os alunos levantam uma problemática ou o professor observa uma problemática e, a partir daí, ele desenvolve o projeto, ok? E o objetivo desse projeto é resolver uma situação, tá? O que eu quero no final desse projeto? Qual é o meu objetivo final desse projeto? Então, eu vou trabalhar com um jornal, por exemplo. Ele pode ser um projeto, pode ser desenvolvido, jornal. A partir daí, os alunos vão pesquisar, vão procurar que matéria, o que eu vou colocar dentro do meu jornal, vou fazer uma pesquisa. Isso tudo, o que eu quero chegar no final? Desenvolver habilidade escrita, habilidade de fala, habilidade... O que eu quero desenvolver? Qual é o meu objetivo final? Voltando aqui para vocês. E aí, gente, como é que tá? Tranquilo, professora. Será que é possível? Quem está em sala de aula tem algum exemplo, alguma situação que pode trazer para a gente de contribuição sobre o projeto ou uma situação que já deu certo? Eu quero ouvir um pouquinho vocês agora. Um exemplo. Ninguém tem exemplo de sala de aula? Eu sei que todas, a grande maioria já está, assim, efetivamente na prática. Tem algum exemplo de algum projeto que realizou na escola, que deu certo? Quem está na prática? Ana Beatriz, a Carla, a Manuela, a Damares. Então, Damares, vamos lá. Se você tiver com o microfone, pode colocar para a gente o seu projeto. O que você fez? O que você percebeu? Eu falei que eu não tenho experiência, professora. Você não tem, tá? Eu entendi que tem. Professora. Pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Pronto. É assim, eu não estou ainda estagiando nem nada, né? Mas eu lembro que quando eu trabalhava de limpeza na escola, a professora deu uma ideia para a gente. Falou assim, tias da limpeza, vamos fazer um projeto com a gente? Aí a minha encarregada conversou com ela e passou, né, para a gente de assim, incentivar eles a limpar a carteira, né, tirar a sujeirinha do chão que eles fazem. E assim, ela conversou com a gente. Aí a gente foi, preparou tudo os baldinhos para eles, com paninho,
Uma vassoura, a gente pegou vassoura pequenininha, com a pá, e ali foi ensinando eles, né? Só que a professora lá conversou com a minha encarregada, a diretora, a coordenadora, planejou lá e a gente foi só instruída, né? Para incentivar. Ai, foi muito legal, professora. Parecia que eu estava dando aula ali para eles, ensinando eles a limpar a mesinha que eles sujam, catar o papelzinho do chão, varrer aonde eles fazem a sujeirinha. Foi muito legal. Olha só, legal o exemplo que a Fernanda colocou, porque a gente pode começar através de uma ação simples, tá? Começar pequeno, aí depois ir ampliando. Então, eu posso elaborar um projeto, por exemplo, de cuidados, de preservar o espaço, né? E com isso eu vou trabalhar com o aluno, de preservar o espaço dele. Isso é bacana também. Começa numa ação pequena e depois pode ampliar. Mas alguém tem algum exemplo na prática que aconteceu, que foi positivo? Quem tá na prática é a Carla. Eu sei que a Carla está em sala de aula. Professora, tem tempinho que eu fiquei na sala de aula, ainda não consegui ver muito de projeto. Os projetos que as crianças estão vendo, porque eu já passei por todas as salas do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. E os projetos que eu estou vendo, um no quinto ano é sobre o lixo, né? Aí a professora começou a fazer primeiro agora o fichamento deles, do que eles queriam estudar, de fazer brinquedos com sucata. E no segundo ano é o projeto de galeria de bruxas, que eles vão estudar sobre as bruxas, vão ler livros sobre bruxas, essas coisas. Mas eu não consegui me aprofundar ainda, porque como eu fico cada dia em uma sala, aí eu não consegui observar muito. Ah, legal também. Eu tive a oportunidade de ver um projeto, Todos Somos Iguais, né, que trabalha o aprender a conviver, aprender a ser e aprender a conhecer, né, que trabalha a questão do preconceito de uma forma muito legal, né? Ele começa com a leitura de um livro sobre as diferenças, sobre os cabelinhos, que nós somos diferentes e esse diferente tem uma importância, e depois ele vai criando uma dimensão um pouquinho maior. Mais alguém? Oi? É a Rose. Eu vi um projeto que a professora da minha filha, ela estava no pré-2, a professora desenvolveu, que foi muito bacana, era cuidando do meio ambiente, aonde eles fizeram o quê? Era cada criança dentro da sua casa tinha que levar o óleo para reciclar, o óleo de comida para eles poderem trabalhar fazendo sabão, né? Uhum. Era isso, e levando um pote de manteiga vazio, um potinho de manteiga vazio, que era para eles desenvolver a criatividade dele em criar um porta-lápis para dar de presente para as mães, né? Cada um ela levou, mãe, não joga meu pote de manteiga, tá? Aí tinha o dia certo deles levar o óleo. Cada óleo que cada criança levava, eles traziam uma medalhinha num palito de sorvete, eu conscientizando o meu planeta, o meio ambiente, né? Cada um trazia. Ela tem, até hoje eu tenho eu vou tirar a foto, vou mandar aí no grupo para vocês verem que bacana. Um monte de medalhinhas que ela tem. Cada medalhinha que ela trazia era uma vitória para ela. Isso, ela estava com 5 anos, que ela estava no pré-2, né? Mãe, não joga fora esse óleo, pelo amor de Deus. Falei, tá, filha, eu colocava tudo dentro de uma garrafa de refrigerante, aí tinha o dia certo dela levar. Depois ela trouxe o que ela fez para mim, ela mesma que fez, junto com a ajuda da professora, claro, mas foi ela que ela colocou os olhinhos do bichinho, do porta-lápis que ela fez. Foi um projeto que a professora mesmo criou na Carlos Drummond de Andrade e desenvolveu junto com eles. Foi muito, muito criativo também, achei muito interessante. Legal, também achei super diferente, é isso mesmo. Mais algum projeto? A Ju também está em sala de aula. Ju, tem algum exemplo? Está com o microfone, Ju? Então, eu estou em sala de aula, só que quando eu comecei, veio a pandemia. E aí não deu muito para acompanhar o que a professora ia fazendo. E aí, como ela está dando aula online, e aí eu não consigo acompanhar, né? Porque eu não tenho o
o link, essas coisas, né? Acesso. Aí fica difícil. É. Essa pandemia só me atrapalhou. Esses 2 anos que eu voltei de estágio, que eu, em sala de aula, e aí não vou conseguir participar de nada. Tá, ok. Infelizmente. Mais alguém tem alguma experiência? Já passou? Já tem experiência com o filho, de uma sugestão de um projeto? Que dica pode dar para os colegas? Deixa eu ver quem está aí, que eu sei que tem gente que também trabalha. A Daniela está aí? As Danis? Não? Porque eu sei também que também tem trabalho. A Geiciele. Geiciele? Oi, Pro. Oi, não você tem alguma experiência, algum projeto? Você já vivenciou? Você já viu? Eu sei que você tem uma bebê. Sim, né? Não tenho nenhuma experiência. O tempo que eu fiz de estágio, eles fizeram só essa questão do óleo que a Rose colocou com as crianças, do óleo e do reciclável, mas assim, eu não participei ativamente, então eu não sabia quais que eram os objetivos. Então, assim, não tenho nenhuma experiência vivida mesmo, assim, só de longe. E com a minha filha, né, ela é berçário, então eles não tiveram nada. Também ela entrou no ano passado com a pandemia, então agora está tudo remoto também. Mais alguém tem alguma experiência? A Vanessa? Que eu acho que tem 2 meninos, tem alguma experiência de projeto? Oi, professora, bom dia. Se eu não estiver enganada, tem 2 meninos, eu estou fazendo... Tenho, sim, 2 meninos. Isso, então... Mas também na mesma situação. Os projetos são esses, né? Que como mãe chega até mim de algum trabalho, de alguma coisa assim, mas não efetivamente. Já trabalhei também, né, com educação infantil, só que não tive contato assim efetivamente mesmo. Só que eu me lembre, só se fosse para pôr a mão na massa mesmo na educação infantil, mas nada que tenha tido contato mesmo com um projeto para saber os objetivos, o porquê, para quê. Não tive contato, não. Legal. Mais alguém? Pro, Oi, pode falar. bom dia, é a Eliene. A minha tia, eu não estou em sala de aula ainda e não fiz estágio, mas a minha tia, ela fez o projeto de educação financeira e foi agora na pandemia. Legal. Então, foi tudo de forma remota. E aí a ideia foi proposta assim, eles teriam que, mediante a situação que estamos vivendo, como poderia economizar dinheiro de forma a ajudar até mesmo em casa, né, com as finanças, como economizar, o que está gastando demais, que poderia diminuir. Enfim, eles fizeram esse projeto, eles tiveram que fazer tanto uma maquete, eles tiveram que fazer um esboço e tal, e tiraram foto e mandaram para a professora, no caso foi minha tia, que aí ela abordou a parte de geografia. E como ela abordou assim a economia no Brasil e a economia em Itapevi em específico. E aí ela fez esse tipo de comparação, eles tiveram que fazer uma maquete, tirar foto, vídeos, e aí postou, e aí mandava para ela. Aí depois eu ajudei ela a juntar todo esse material, né? A unir esse material e postar que eles estão utilizando um Facebook do governo e tal, para postar lá todas as atividades propostas em sala de aula. E aí foi esse projeto que ela fez. Nossa. Mas, assim, eu vivenciei de fora, assim, porque eu não estou ativamente, né? Porque eu fui ajudando ela a utilizar as ferramentas para fazer o projeto. Muito legal a ideia, gente, a possibilidade. Isso é legal, porque a gente fala assim, nossa, mesmo em pandemia não é possível, olha só a possibilidade que tem e como é possível fazer algo diferenciado com os alunos. Eu tiro foto, eu posso, o professor depois cria um espaço, possibilita que os pais possam estar vendo, entrando em
navegador, algum link, está tendo acesso ao material. Muito legal. Mais alguém tem alguma ideia, alguma experiência para compartilhar com a gente? Quem mais está na prática? Professora, eu tenho um projeto no 4º ano que eu estou acompanhando agora remotamente. Eu acho que é um projeto. Porque eles têm a biblioteca, tem a roda da leitura, que é as inspirinas, que a professora vai fazer hoje. Eu vou participar hoje, estou até procurando agora algumas também, que são poesias, é um potinho de poesias para eles não só reconhecerem formatação de um poema, de uma poesia, mas também se encantarem pela leitura, né? Desenvolver habilidade e competência leitora. Pode ser um projeto ou uma sequência didática. Né? Não sei como o professor está desenvolvendo. Mais alguém tem alguma contribuição? Mais algum exemplo? Mais alguma ideia? Não? Inclusive, nesse projeto que eles fizeram da educação financeira, um também dos pontos era o que trabalhar na pandemia, qual seria a atividade de trabalho para ganhar dinheiro para driblar essa situação. Nossa, muito bacana, né? Foi além do imaginado, do que eu imaginei. Porque aí você está possibilitando a criança ajudar os pais, ajudar a economia financeira, que a gente sabe que nesse momento de pandemia, quando a gente está com desequilíbrio financeiro, atinge o nosso emocional. Eu acho muito, muito bacana. Isso é possível até desenvolver no 5º ano, viu, gente? A gente pode melhorar esse projeto, essa ideia que a Eliane deu para trabalhar no 5º aninho. Mais alguém? Ou até no 4º, não sei, no 4º eles já estão mais amadurecidos, no 1º não. Mais alguém tem alguma Professora? ideia? Quer compartilhar? Professora? Oi, Débora. Não, o meu não é sobre ideia compartilhar, não, porque eu ainda não estou em sala. É que a Rose pediu lá no grupo para você aceitar ela novamente, que a ligação dela caiu. Ela já entrou. Entrou? A Rose é top, já entrou, Rose. Então tá bom. Mas, Kelly, tem alguma experiência? Obrigada, Débora! Pro, você viu que eu mandei para ti aí? Eu mandei uma fotinha, eu não consegui compartilhar aí para o pessoal ver das medalhinhas da minha filha, né? Eu nunca joguei fora, que eu achei tão bonitinho, falei assim, não vou jogar não. Cada uma que ela ganhava, ela deixava, falava, mãe, trouxe mais uma medalha. Eu falei, que legal, filha, parabéns. Viu como é importante não jogar o óleo fora? Tem que levar tudo para a escola, mamãe. Eu falei, tá bom, meu amor, a mãe junto. E é isso mesmo, porque eles aprendem, a ideia é essa, ele começa no contexto da escola e ele leva para casa, né? Amplia os horizontes. Deixa eu ver, o Diego. Um dos pontos legais também desse projeto que ela fez de educação financeira foi o que trabalhar, como ganhar dinheiro nessa pandemia. Daí foi uma das questões levantadas também. E aí cada um falou o que estava fazendo, um vendendo geladinho em casa, o outro fazendo bolo de pote, enfim, aí cada um falou como estava fazendo para ajudar em casa, para driblar essa situação financeira que estava passando. Muito legal, nossa, gente, essa ideia fica assim a dica para vocês. Tá? Magoei, não ouvi o que a Eliane tinha falado da ideia, não foi na hora que caiu. Nossa. Não. Ai, mas olha, foi uma ideia maravilhosa que ela deu de sugestão aí. Fica a dica. Deixa eu ver aqui no chat, tem. O Diego colocou. Antes de entrar na faculdade, eu trabalhei de conexão jovem aqui em Itapevi. Tinha uma professora que trabalhava bastante a questão da reciclagem, inclusive na finalidade do projeto. Eles utilizaram garrafas PET para criar puff, foi muito legal. Também pode fazer um projeto do lixo, da reciclagem, né, de colher os materiais, e aí coloca a disciplina de arte no meio, educação física, a interdisciplinariedade, ela vai permeando para os outros conteúdos também. Mais alguém quer colocar? Depois você escuta, Roselina, a experiência da Eliane foi assim, de todos foi de extremamente importância.
mas o que ela colocou fica uma dica de que é possível, sim, desenvolver um trabalho, desenvolver um projeto, mesmo no modo remoto. Que às vezes a gente coloca, no modo remoto não vai dar, não é? Eu não estou lá. Não, né? Ela trouxe um exemplo muito bacana dessa possibilidade. Mais algum exemplo, gente? Eu acho que esse momento que a gente tem aqui de troca, ele é super relevante, que a gente vai alinhando as experiências diferentes. Professora? Oi, Elisete. Oi. Oi. Eu vi alguns assim, né, sobre alimentação saudável. A professora colocou também para a criança se servir, né, e foi explicando para a criança os alimentos. E esse do óleo, acho que a maioria das escolas de Itapevi tem esse projeto, né, do óleo. Também é legal. E a minha filha, acho que estava na terceiro ano, segundo, o professor colocou o bairro onde eu moro, né, que era para as crianças conhecerem, teve que fazer uma maquete, né? Aí foi bem legal. Isso. Olha, a Elisete trouxe a nutrição, os alimentos, não é? E isso também é um outro projeto bacana para trabalhar, a importância dos alimentos. Mais alguma outra experiência? Olha quantos projetos. Eu estou abrindo essa possibilidade porque a próxima atividade que vocês forem fazer, a atividade 2, é ligada a projeto. Então, eu estou cutucando ideias. Eu estou cutucando ideias que é o que vocês deverão estar desenvolvendo na próxima atividade 2. Eu não vou colocar ainda atividade 2. Fiquem um pouquinho tranquilas. Mas vamos ver as ideias, vamos ver o que passa na cabecinha, o que a gente pode trabalhar, que possibilidade. Mais alguém tem experiência? Wanderson, tem alguma experiência para compartilhar? Não, professora, não tenho ainda não. Tá bom, beleza. Antônia, a Ju, ou a Ju, tá aí, a Ju? Não tenho, Pro, ainda não, infelizmente. Ah, tá. Perla, tem alguma experiência? Estou cutucando vocês hoje, hein, gente? Estou sendo maldosa. Tenho não. Não, Perla? Então, olha... Professora, só tem que ser só experiência em sala de aula? Só experiência em sala de aula? Não, mas a gente tem experiência de sala de aula e tem muitas aqui que já são mães, né? Então, tem a questão da experiência dos filhos. Então, aqui em casa mesmo, a gente aqui, que nem quando eu fiquei de molho, né? Aí agora, graças a Deus, não estou mais, estou livre dessa doença nojenta. Assim, as crianças, assim, a gente sempre eu estou, assim, projeto com elas de leitura, Pro. Isso. Sentar com elas para ler, né? Só que é meio complicadinho, que a minha de 9 anos é meio preguiçosa, né? É uma briga, mas eu vou conversando. Então, esse projeto eu quero fazer com elas, de leitura. Porque não é porque está longe da escola, não vai ficar sem ler, né? Vamos ler, porque através da leitura aprende mais. Claro. Então, eu tenho esse projeto com elas. Olha só, continuando no chat, a Ana colocou, é muito importante falar da alimentação. E quando eu estou cutucando vocês, eu sei que tem algumas pessoas que estão atuando enquanto professoras ou estagiando, e tem o outro lado que tem algumas que são mães e puderam acompanhar os filhos, puderam ver alguns projetos diferenciados. Mas bacana, deu para a gente ter bastante ideias, deu para a gente alinhar, olha, projeto educação financeira, projeto de alimentação, projeto de óleo, projeto reciclagem, projeto de higiene pessoal, que foi colocado de uma certa forma, projeto incentivo à leitura. Olha quantos temas que surgiram aqui dentro desse bate-papo com a gente, ok? A gente finaliza aqui no Zap. Eu vou salvar, eu vou dar um intervalo para vocês, eu vou salvar a nossa reunião e a gente vai no Zap com o vídeo 2, que é um exemplo de um
projeto que foi desenvolvido e tem um texto complementar que vocês terão tempo para ler, para a gente estar amarrando o assunto de hoje. Com relação aqui, tudo bem? Sim, Pro, tranquilo. Tranquilinho? Sim, tá Certo, professora. Tranquilo, Boa. professora. Bem claro. Tá? Então, olha só. Eu vou Sim, salvando, a gente encerra aqui. Eu vou salvando, vocês vão para o intervalo para a gente voltar para a segunda parte. Beleza? Combinado. Sim, ok. Beleza. Tranquilo, Pro, beleza. Então tá. Beleza. Eu vou salvar a gravação. Tomara que dê certo.